da zicada, né? Nosso time não foi bem, mas conseguimos ir acima da média, né? Esse aqui é o nosso time pessoal, nosso time dos sócios, o link está aqui na descrição. É o time pessoal meu, que eu sempre posto aqui o resultado para vocês da rodada, né? E nessa rodada conseguimos fazer a pontuação até boa para a rodada que foi. Poderia ser melhor? Poderia, mas não tivemos nenhum SG, não, os atacantes, nenhum funcionou. Brian White, Yuri Alberto, Caio Jorge, Pedro, todo mundo decepcionou, né? Infelizmente, foi uma rodada bem abaixo. Mas comenta aqui embaixo qual foi a sua pontuação, deixa o like no vídeo e vamos para cima. Time do canal foi abaixo também, né? 46 pontos depois de uma sequência aí de várias rodadas pontuando acima da média. Teve uma rodada ruim e faz parte, né? Vamos para cima. Mês passado fomos ouro 3, por um pouquinho não fomos diamante, foi um mês excelente. Nesse tivemos essa rodada ruim, mas vamos recuperar e subir mais uma vez já nessa próxima rodada. Vamos embora, rapaziada. Galera, esse aqui é o time da rodada. Vamos vender aqui boa parte desse time, né? Cara, que rodadinhazinha ruim, horrível, né? Vamos vender aqui, no caso, o time e analisar já a próxima rodada, que temos jogos interessantes, né? E bem difíceis também. É uma rodada aí de muitos confrontos de times que estão jogando Libertadores, Sul-Americana. Isso também pode impactar, né? Ontem, estou gravando na quarta, na terça já teve jogo da Sul-Americana, jogo da Libertadores. Hoje vai ter e semana que vem segue também os jogos de ida e de volta, né? Então vai ser meio complicado. Temos um jogo do Fluminense, que é um jogo interessante. Não sabemos qual time do Fluminense vai a campo nesse jogo, então isso pode também ter um impacto meio que positivo ou negativo. E é um time interessante para se enfrentar, no caso, o Fortaleza. Por quê? Fora de casa, o time do Fortaleza é um time que decepciona muito, não só fora de casa como em casa, né? O time que tem extrema dificuldade em marcar gols e fora de casa só marcou 2. Tem aqui o empate com o Corinthians em 1-1, aí um 2-1 para o Grêmio e não marcou gol no Flamengo, não marcou gol no time do Vasco, não marcou gol no time do São Paulo. É um time com muito pouco poderio ofensivo. O mesmo vale para o Juventude, que só marcou gol no Santos e vem de 5 jogos, marcou apenas um golzinho apenas, tá? Então é bom ficar de olho nesses times que eles vão enfrentar, né? O caso aqui do Fluminense, que pega o Fortaleza, é um time que também não tá passando essa confiança toda, né? Mas jogando em casa pode ser que supere, não tem resultado importante. E outro time vai ser o próprio Vitória, né? Que também é outro time que não dá para confiar muito, porém é o que nós temos aí para analisar na rodada, tá? Tirando esses jogos, São Paulo e Sport, o Sport melhorou um pouco, tem tirado muito SG, não está confortável na tabela, mas tem tirado SG. Matematicamente é possível sair da zona, então ele sonha com isso, vai lutar com isso até a morte. E o São Paulo pode ser que poupe, né, alguns jogadores. Corinthians, aqui já é um pouco mais interessante. Pega aí o Bahia jogando em casa, pode ser um jogo fácil. Bahia fora de casa não é um time que... Cara, o time é diferente do Bahia que joga em casa, né? Os resultados do Bahia em casa são só vitórias, dificilmente perde em casa, é um dos times que mais ganhou em casa, segue invicto jogando em casa, mas fora de casa é um time que não apresenta tanto poderio assim, né? Eu não acho que vai ser um jogo tão simples para o Corinthians, mas também vejo o Corinthians favorito aí com uma certa facilidade, não pelo futebol que vem jogando, mas sim pelo confronto em si, já que o Bahia fora de casa vem de 3 jogos e apenas uma vitória, de 5 jogos apenas uma vitória, então um time que não ganha fora de casa é outro time comparado com o time que joga o Brasileirão em casa, tá? Outro jogo interessante, Santos e Vasco, mas não pelo potencial do Santos da vitória, e sim pela questão de gols nesse jogo, né? O Vasco toma muito gol, se o Santos vai ganhar ou não é outros 500, mas vem conseguindo entregar um futebol interessante, vem conseguindo reverter a fase ruim que estava tendo. Então vejo o Santos com possibilidade de marcar gols. Então Neymar, o Barreal pode ser peça interessante, tá? No gol, claro, sempre o goleiro do Santos aí com um bom potencial. Atlético Mineiro e Grêmio, aqui para mim, na teoria, é o grande favorito, né? Já que o Atlético Mineiro é um time que em casa tem um pouquinho mais de propriedade, apesar de estar oscilando também, mas o Grêmio na fase que está é um time que dispensa comentários. São 3 derrotas seguidas e conseguiu perder dentro de casa para o Sport. O Sport não ganhou de ninguém. A primeira vitória do campeonato foi em cima do Grêmio, na casa do Grêmio, tá? Inter e Flamengo, um jogo muito difícil. Eu acho que no máximo uma peça aqui, um Alan Patrick ou um Arrascaeta. Botafogo também é a mesma coisa, jogo muito difícil. Talvez uma peça de cada aqui e fugindo muito do sistema defensivo. E Mirassol e Cruzeiro pensando mais ofensivamente nos dois times, que defesa eu acho difícil rolar SG, tá? Vamos lá para a montagem do nosso time.
Começando aqui no gol, rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito. No gol temos peças aqui que eu acho mais interessante pensando no custo-benefício. Seria o caso do Brazão, vai jogar em casa, vai pegar o Vasco, é um time que costuma mitar goleiros. Acho que ele vai trabalhar. Um outro goleiro interessante seria o Lucas Arcanjo, que é um cara que dificilmente negativo, acho que teve aqui agora na rodada a última pontuação dele que foi uma negativada, né? Mas é um cara que dificilmente entrega negativada. Tanto que ele só tem 2 pontuações negativas aqui em várias que ele tem em casa e principalmente fora de casa que ele trabalha mais. Então é um bom goleiro para a rodada, tá? Mais acima, talvez o Fábio, né, pessoal? Pensando num possível SG do time do Fluminense, o que não é loucura de se imaginar. Eu acho que só, porque daqui para cima é só jogo complicado. Então, Hugo Souza. Não sei, cara. O Hugo Souza não tá passando muita confiança, né? São jogos para cá. Pegando aqui dos últimos 5 jogos do Hugo Souza, ele tem uma mitada só. Não sei se dá para confiar muito no Corinthians também, né? Mas pode ser um jogo interessante para se analisar, tá? Momentaneamente, galera. Momentaneamente, cara, difícil, mano. Eu acho que eu vou de Lucas Arcanjo aqui só para ter uma base de um time com potencial que pode ser aqui o Vitória pensando no SG, né? Tem um treinador que gosta de retrancar o time, talvez seja interessante analisar isso daqui, tá? Vamos lá. Pensando em zagueiros, eu acho que eu tô pensando em alguém do Fluminense, talvez na zaga ou na própria lateral. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Thiago Santos é... Puta merda, que zagueiro ruim, cara. É complicado. Vamos fugir da zaga do Fluminense, vamos. Dá pra pensar no Ferrarese? Dá. Tá muito valorizado, né? Tá muito valorizado. Mas ele dificilmente entrega pontuações ruins, então talvez consiga repetir uma boa pontuação. Pode ser interessante. O Barbosão, galera, eu gosto, porque mesmo se ele não pegar o SG, ele vai conseguir entregar uma média básica, então pode ser interessante também para analisar, tá? O Lianco vai estar no nosso time, né? Tem que pensar num jogador com potencial de defesa do Galo. No último jogo, mesmo sem SG, entregou 5 pontos, ele é muito bom de regularidade. Um outro jogador que a gente pode pensar aqui na rodada, deixa eu analisar com calma, talvez alguém do Corinthians, né? O Gustavo Henrique, não seria loucura, tá? Eu acho até que alguém do Botafogo, pensando como eu falei ali, no Barbosão, poderia ser interessante. Não chega a ser loucura não, tá? Mas tá difícil, mano, pra zagueiro, tá? Tá difícil. Eu, por enquanto, como é um esboço, vou ir aqui com base na regularidade, tá? Deixa eu até ver aqui também alguém do Vitória, que eu posso até escolher um outro goleiro. Puxa vida, é só o zagueiro complicado, mano. Não dá, né, galera? Vamos lá, então. Vou fazer aqui uma ousadia, galera. Eu vou de Barbosão, desvalorizado do último jogo, né, que ele fez aqui a pontuação de menos 20, menos 0.20. Jogando em casa é um jogo difícil, eu sei disso, é complicado, mas por enquanto eu vou com ele, já que ele jogou na última, é um cara de regularidade, média básica. Poderia também botar aqui um Vidalba, né, não seria loucura, é um cara também que entrega pontuações. Então é o seguinte, eu vou de Vidalba, mano, vou de Vidalba, é jogo difícil também, eu sei que é, mas por enquanto eu vou com ele aqui, tá? Vamos lá, é um cara que tem média básica também, né, e forte na bola aérea. Laterais, galera, estou pensando numa estratégia de ter alguém do Corinthians. O Mateuzinho pode ser interessante, é um cara que não decepciona quase nunca, jogando em casa, e no último jogo ele bateu uma falta. Será que ele vai ser jogador de bola parada também? E se não me falha a memória, o Garro estava em campo, né? Deixa eu até conferir aqui para não falar loucura. Mas se não me falha a memória, o Garro estava em campo. Exatamente, não saiu do jogo o Garro. Quem bateu a falta foi o Mateuzinho. Então, pensando em bola parada, não é loucura, tá? Não é loucura. Como foi uma rodada de muitas percas, né, de cartoleta, eu vou por enquanto com o Bidu. E o Bidu em casa geralmente entrega pontuações boas e também é um cara muito ofensivo, né? Então, vou cercar, como todo mundo deve, de Mateuzinho, vou dar uma diferenciada. E a média do Mateuzinho é 5,78, tudo bem que ele tem mais jogos, mas o Bidu não muito atrás em jogos, tem 6,35. Então, é um potencial muito bom. Galera, o Reinaldo, vale a pena? Vale. Mas se não tiver o pênalti, é difícil o Reinaldo fazer uma pontuação muito boa, né? Uma outra opção pode ser o Guilherme Arana, pensando aqui em alguém do Galo. Não é o Arana que a gente conhecia, né? Que era ofensivo, que marcava gol. Natanael. Não fede nem cheira, né, galera? Não é aquele jogador que eu imaginava que eu seria da épocas antigas de ouro do Galo, quando ele desarmava pra caramba, né? Mas ainda assim é um bom potencial. E eu não acho loucura dobrar o Atlético Mineiro pela fase que o Grêmio está vivendo, tá? Então não chega a ser loucura o Natanael, não. Beleza? Vamos com o Natanael aqui.
tá? Entre ele e o Arana, eu acho que o Nathaniel está entregando mais na média básica. Mas eu queria ter alguém do Fluminense, cara. O Samuel Xavier também não chega a ser loucura, beleza? Um cara de média básica. Mas é o seguinte, por enquanto, não sei como vai ficar o preço desse time, vou deixar o goleiro em branco, porque eu posso botar o Fábio, tá? Meio campo, aqui já é a parte difícil, porque você tem um Neymar, você tem um Garro em casa que não dá para deixar de fora, você tem um Matheus Pereira e um Arrascaeta, então você vai ter que abrir mão de um desses caras aqui. Momentaneamente, e tem até o Barreal que eu gosto muito, o Papelão Patrick, mas o Patrick é mais de média básica, né? Depende muito para média básica, ele não faz, então tem que fazer o gol. Então, galera, pensando aqui também até no próprio Barreal, que mais uma vez entregou uma pontuação boa aqui, com média básica, sem gol, sem assistência, sempre entrega ali de 3 a 4 pontos e quando faz um gol, participa de jogadas ofensivas, estoura na pontuação, né? E o Vasco é um time muito frágil, pode ser interessante, pode ser uma boa também, tá? Inclusive, é um bom reserva de luxo para quem quiser, tá? Mas eu acho que por enquanto eu vou com o Neymar jogando em casa, vou com o Garro jogando em casa e a minha dúvida fica pro Arrascaeta e Matheus Pereira. É minha grande dúvida aqui. Qual dos dois eu confio mais na rodada, né? Deixa eu até pegar uma colinha aqui, que essa é a mais complicada. Vamos deixar em branco também, vamos para o nosso ataque, beleza? Dependendo de quem tiver no nosso ataque, a gente pode repensar aqui na questão de meio campo, ó. E na colinha aqui, galera, ó, os times que cedem mais pontos para meia, vamos ver. Cara, pior que se for analisar, tá muito fácil não, porque o time do Mirassol não cede lá essas coisas, mas o Inter também não. São dois times que cedem muito pouco, mano. Cede muito pouco. É complicado. Vamos lá. Pensando no ataque, vamos de Caio Jorge. Não dá para jogar com o Pedro por enquanto na fase que ele tá. Hulk notoriamente tem que estar. Vamos ver se ele vai jogar, né? Espero que sim. Tá sendo poupado aí com frequência. Tomara que ele jogue o próximo jogo em casa. E o outro jogador jogando em casa pelo potencial, Yuri Alberto, tá? Agora, na meiuca, eu acho que eu vou... Poxa vida, mano. Arrascaeta ou Matheus Pereira? Cara, é difícil, mano. Porque o Arrasca, ele tá na fase não muito boa em termos de scout, mas é um cara que, pô, em últimos 4 jogos ele imitou 3 vezes, mano. Nossa, essa é difícil, mano. Essa é difícil. Galera, por enquanto, como eu tô com o Caio Jorge, eu vou deixar o Arrasca aqui, tá? Por enquanto. Pelo menos umzinho do Flamengo, eu vou deixar. Não sei quais jogadores que vão a campo nesse jogo, mas por enquanto eu vou deixar. Nosso treinador é entre Cuca e o Dorival, tá? Não muda muito a questão de preço, não. O próprio Renato Gaúcho também não seria loucura, tá? Não seria loucura, mas eu acho que o Carille, cara, não sei, né? Pode ser uma boa ideia também. Mas, por enquanto, eu vou aqui com o Cuca, beleza? Goleiro, dá pra botar o Fábio, galera. Dá pra botar o Fábio. Conseguimos botar o Fábio aqui. Deixa eu ver se o Kaiser tá pra jogo também, que eu não... Acho que o Kaiser não joga, né? Se não jogar, a gente perde ali... Não joga sim, pô. Rapaz, tem essa também, tem o Kaiser. O Kaiser pode ser um reserva de luxo interessante, né? Será que vale, galera, confiar no Kaiser? Quem confia em Bagre? Igual na última confiei no Bagre White. É difícil, né? Mas ó, temos o Kaiser aqui, é um cara que não fede nem cheira, né, mano? Temos o Luciano, que pode ser interessante também. E o próprio Rony, eu gosto do Rony, cara. Eu gosto do Rony, porque o Rony, ele tem sempre pontuação com média básica. É muito raro ele não conseguir fazer a pontuação. Pode ser uma boa também o Rony. Caramba, Luciano contra o Sport ou Kaiser contra o time do Juventude, hein, galera? O que é pior? Qual que é pior aí? O Luciano tá na fase não muito ruim, né? Cara, por enquanto eu vou botar o Kaiser para ter alguém do Vitória. Não é possível que não vai marcar um golzinho, né? Alguém, tomara que seja ele, né? Nosso reserva, eu fico na dúvida entre Matheus Pereira e Barreal, tá? Eu acho que o Barreal tem um potencial bom nesse jogo também. Na nossa zaga aqui, reserva, vou botar o Léo Ortiz, né? Decepcionou, mas é o Ortiz, né? Tá na fase sempre boa. Apesar de eu achar que uma hora ele vai ter que ser poupado, jogando direto. Nosso banco aqui pode ser o Matheus Bahia, pode ser o Souza,
e eu acho que só, né? Daqui para baixo mais complicado. Vamos por enquanto aqui então com o Souza, tá? E no gol, reserva do Fábio, naturalmente vai ser o Arcanjo, que é um cara que eu estou pensando muito. Reserva de luxo, eu vou botar o Matheus Pereira, tá? Aí eu fico tranquilo que eu tenho um meia com potencial na rodada e deixo esse Cais aqui para ver o que ele vai fazer se alguém não jogar. Beleza? Acho que basicamente é isso. Capitão é Hulk ou Yuri Alberto, na minha visão. Eu vou, por enquanto, de Hulk de capitão. Beleza? Time confirmado. Vamos para cima, buscar uma boa pontuação e uma mitada e torcer para dessa vez não ser rodada zicada. Tamo junto. Aquele abraço, fique com Deus e fui!